Quero falar agora de algo que tem a ver comigo, mas talvez você consiga se identificar com isso também. Em 2019, quando Bert Hellinger morreu, eu não tinha mais contato com ele. E a última vez que nós conversamos foi por telefone. E me tocou muito ouvir a voz dele, que isso foi em dezembro de 2018. E hoje, quando eu olho para trás e vejo todas as coisas que foram disruptivas na minha jornada, momentos onde de um dia para o outro tudo era diferente. E você lembra desses momentos também na sua vida? Uma notícia, um acontecimento, e a partir de então tudo mudou. Tudo que era antes acabou. E um amigo que também foi aluno de Bert Hellinger, que trabalha com empresas e organizações, ele falou sobre isso várias vezes. A crise separa. A crise separa tudo que era até então daquilo que está acontecendo e por vir. E para talvez você me conhecer um pouco mais, aí a minha jornada junto a Bert Hellinger e a constelação familiar, é interessante que você talvez saiba que eu passei por crises, começando pela crise da mudança, a mudança física de casa. Hum? Eu mudei de casa na minha infância até os 7 anos, 4 vezes. A cidade onde eu nasci, eu nunca conheci. A cidade onde os meus pais me criaram os primeiros 4 anos, eu quase não lembro. E a terceira cidade onde nós moramos até meu irmão nascer foi o primeiro lugar que eu me lembro. E eu tinha 5, 6 anos. E nesse lugar eu criei meus primeiros vínculos. O vínculo com o espaço, o vínculo com a rua, o vínculo com o ponto de ônibus que me levava para a escola. Minha professora, alguns colegas da sala, os quais eu me lembro até hoje. Eu me lembro das pessoas que meus pais conheciam e onde eles trabalhavam. Foram os meus primeiros vínculos. E essa fase durou pouco, mas me marcou muito. Porque 2 anos depois dessa memória veio outra mudança. E parecia que até então as coisas iam se desenvolvendo para, de alguma maneira, haver uma expansão. Hum? Talvez isso você lembra da sua vida, que em algum momento as coisas se desenvolviam para mais. Você conheceu mais gente, você vivia em um espaço mais amplo ou maior, você estava envolvida ou envolvido com mais pessoas em mais espaços. O seu mundo cresceu. E meu mundo começou a crescer ali, nessa quarta mudança, quando nós vivíamos em uma casa na qual eu vivi por 7 anos e que é o único lugar na minha vida onde mais tempo vivi. Por 7 anos vivemos nessa casa, meus pais e meu irmão e eu. E ali era como se criasse outra vez a sensação de que aqui, pelos vínculos, nós sentimos segurança, nos sentimos que há referências às pessoas, os amigos, os vizinhos, todo mundo que se conhece pelo nome. Então, meus pais se separaram. Minha mãe tinha abortado naturalmente a nossa irmã
E no ano seguinte, antes de fazer 13 anos, veio o diagnóstico de câncer. Tudo mudou. Tudo mudou. E você lembra desse momento onde essa primeira crise grave veio? Porque alguém te contou de uma doença, porque alguém te avisou que haveria algo que também teria um afeto, um efeito. É estranho eu falar de afeto, porque nos afeta no coração, nas relações afetivas. As relações afetivas são aquelas que mais têm efeito sobre nós. Somos afetados pelos nossos pais, pela presença e pela ausência deles. Somos afetados pelas pessoas que amamos, pela presença ou ausência deles. E ao longo da doença veio o divórcio e meu pai saindo da nossa casa, onde tínhamos então vivido já por 5 anos juntos. E os últimos 2 anos nessa casa foi na ausência do meu pai e a presença do câncer, a presença dos meus avós maternos que vieram apoiar a nossa mãe. E após os meus pais conseguirem terminar o divórcio e esse processo, logo em seguida minha mãe morreu. E foi outro momento crítico na minha vida. E após essa crise, houve uma mudança. E nós saímos desse espaço conhecido e fomos para um novo lugar, uma outra cidade. Nessa cidade onde meu pai e sua esposa viviam, nós fomos para um outro novo lugar, onde todos nós vivíamos uma nova vida. Às vezes, quando nós não conseguimos acompanhar a velocidade e o impacto dos acontecimentos, nós chamamos isso de trauma. Um trauma é um acontecimento que nos acontece de alto impacto, alta velocidade e com uma densidade de informações que ao longo do tempo muitas vezes não encontramos o espaço para que tudo possa chegar para dentro de nós, para que damos espaço a tudo que faz parte de nós e da nossa história, assim como estou contando agora para você. Um, com 19 anos, eu finalmente saí do lugar onde nós nos havíamos mudado, e nós havíamos nos mudado a um outro país, que é o país onde eu vivo desde 2002, há 24 anos quase, cuja língua eu aprendi numa cidade onde eu fui para a escola, conheci mais pessoas, e o meu passado parecia distante. Tudo o que havia acontecido até então estava milhares de quilômetros longe de mim. A Alemanha era longe. Assim como para Bert Hellinger, a Alemanha ficou muito longe após a guerra e a prisão, e ele estava na África do Sul, literalmente do outro lado do mundo. Muitas crises, muitas mudanças. Quantas mudanças em quanto tempo você já viveu até seus 20 anos? E como que nós, então, lidamos com as mudanças? Porque, por um lado, existe uma flexibilidade, talvez até
uma forma de se adaptar melhor, mas ao mesmo tempo, aquilo que Bert Hellinger chamava a busca pelo vínculo e o vínculo que se aprofunda pelo tempo, pela relação, pela troca, ele de alguma maneira fica mais frágil, vínculos mais frágeis, relações que não duram muito tempo. E assim conheci muitas pessoas, e com algumas pessoas eu criei vínculos, vínculos que até hoje continuam, e sou muito grato por esses vínculos, que são como referências para mim, na minha existência no tempo. Vínculos com pessoas que hoje vivem muito longe de mim, mas estão aqui também no meu coração. E quando conheci Bert Hellinger, em 2011, eu estava num lugar que eu nunca havia estado, com pessoas que eu não conhecia. E tudo parecia novamente aberto, amplo, e eu, ao acompanhá-lo e sua esposa, Sophie, ao mundo, aos países, a vários continentes, eu sentia em mim que eu havia chegado. Chegado no sentido de encontrado um lugar seguro, com estrutura, e tudo mudou de novo. E depois de me casar e nós termos duas filhas, mudamos. Mudou nossa interação, as crianças crescendo, mudou o meu estado de sentir comigo algo que não estava bem assentado, visto, ou como gostamos às vezes de falar na psicologia, trabalhado ou processado, porque nós tratamos isso como se fosse matéria, mas na verdade é o espaço interno que muitas vezes precisamos criar, em primeiro lugar, para fazer o que Bert Hellinger chamava de reconhecer o que é. Reconhecer, por exemplo, quantas crises, quantas mudanças eu já vivi até a pandemia em 2020, e onde meu corpo, por um breve momento, colapsou e eu tive pneumonia, não Covid. E no ano seguinte, nos mudamos novamente para uma outra cidade e tudo novamente se abriu em um outro espaço com outras pessoas. E depois de um tempo, outra mudança. E depois de um tempo, outra mudança. Onde você me vê hoje, talvez seja já passado minha 20ª residência. Como que eu posso ainda me vincular fora do meu espaço físico? Como que eu consigo sentir segurança ou estrutura depois de tanta mudança? Por onde posso me orientar? Essas perguntas me acompanham. E a capacidade que isso me deu para acompanhar pessoas em qualquer situação, passando por todo tipo de crise, por todo tipo de situação possível que podemos imaginar, porque eu compreendo como isso tudo faz parte da experiência humana, também porque eu mesmo passei por ela, passei por tantas coisas que eu não imaginava passar, que eu não tinha planejado e muito menos eu podia imaginar aonde me levariam, como minha vida seria depois da crise. E talvez você mesmo pode se perguntar qual é a crise na qual eu vivo hoje e que
Dessa mesma forma, me separa do que antes era e do que está por vir. E talvez vamos juntos também buscar maneiras de nos acompanhar nesse processo. Obrigado.